Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui com o Fórum do Património mais uma vez. Tenho participado sempre, tenho procurado sempre tirar um bocado do nosso tempo, não é? Sempre isto, para poder participar e trazer alguma informação, porque eu penso que estamos sempre com vontade de partilhar. Estes fóruns é aproveitar o máximo para partilhar e ouvir o que todos temos para dizer, para então tirar algum proveito e podermos nos ajudar mutuamente, não é? Pronto, enquanto Presidente do ICOMES Portugal, de facto, tive este envolvimento aqui com este projeto da sede de Lisboa, que muitos terão tido, não fui a única, uma vez que foi um caso bastante publicitado e com a intervenção de diversas pessoas. Este é um caso de sucesso em que um alerta patrimonial foi disputado e, de facto, foi possível prevenir a destruição de alguma parte do património, que possivelmente poderia ter sido o caso se o projeto tivesse ido avante. Obviamente, nós estamos aqui assim a falar, e eu por acaso inicialmente até tinha pensado falar em 2 projetos, mas pronto, depois também vamos nos concentrar neste. Estamos aqui a falar do caso que é a sede de Lisboa e, portanto, que tem valor patrimonial que todos sabem, portanto a Sé é classificada Património Monumento Nacional, está na lista indicativa Lisboa, na lista indicativa do Património Mundial, portanto estamos aqui perante um caso de grande importância e de necessidade de uma visão aprofundada de vários intervenientes e de várias especialidades, não é? Pronto, quando estamos a intervir no património, temos que ter atenção que não pode ser só o arquiteto, ou só o engenheiro, ou só o dono da obra, mas tem que haver, o arqueólogo, tem que haver várias especialidades envolvidas para decisões sobre como reabilitar. O que é que o ICOMES Portugal tem aqui assim a ver? No fundo, o ICOMES Portugal esteve envolvido nesta questão porque fazemos parte da secção Património Arqueológico e Arquitetónico do Conselho Nacional de Cultura e, portanto, como membros, fomos chamados também pela DGPC, que eu, antes de mais, quero dizer aqui que teve um papel fundamental neste processo, de louvar, porque abriu portas à discussão, que é algo de raro, porque normalmente o que acontece é que estes casos são tratados por 2, 3 pessoas, 4 pessoas, e neste caso, de facto, houve um envolvimento muito positivo por parte da DGPC e há que dizê-lo, não é? Senão as coisas não teriam terminado assim, talvez. Portanto, aqui assim uma vista da zona da Sé, que todos conhecem praticamente. Uma vista ainda do Google, quando ainda estava no claustro, uma cobertura provisória para as escavações que estavam a decorrer no claustro. Aqui uma vista, porque eu tenho aqui assim algumas fotografias de obra, já agora a partilhar com os que não foram lá, acho que é interessante verem a situação. Portanto, a zona da ala sul do claustro era a zona de intervenção, é a zona de intervenção para a musealização das estruturas arqueológicas do claustro. Portanto, toda esta zona tem as estruturas arqueológicas que já estão, neste momento, a obra mostra aqui a fotografia que já está
o claustro com o seu pavimento, portanto, neste momento já não tinha a cobertura provisória. Isto só uma breve passagem pela evolução, porque pronto, nós para também fazermos o parecer tivemos que procurar saber a evolução histórica, o valor, tentar perceber qual é o valor daquela zona de intervenção e, portanto, aqui assim uma breve passagem pela evolução da sede de Lisboa, portanto aqui assim no século XII, depois de 14 a 15 em que houve a construção do claustro, depois com o terremoto ficou bastante destruído, depois esta zona do claustro ainda esteve ocupado por habitações e portanto com bastantes construções. Esta zona amarela é onde na verdade agora está a ser feita a obra e onde foi feita as escavações para a atual obra. Aqui umas imagens do claustro em que estamos a ver ainda ocupada por algumas construções de habitação, ainda antes da intervenção do século XIX. Aqui assim uma imagem em que estamos a ver a zona de escavações, uma fotografia de 2001, portanto estas escavações no claustro já vêm da longa data e portanto já tinha sido posta a descoberta a zona das estruturas romanas, aqui assim neste quadrado vermelho, e já se sabia que havia estruturas islâmicas neste sítio, neste local, não é? Portanto já tinha sido encontrado alguns vestígios e, portanto, isto era a situação anterior ao projeto. Aqui a amarela, a zona que foi depois, então, agora escavada para o projeto. Estas são fotografias de obra também, com base numa planta que foi fornecida pelas arqueólogas que acompanharam e que estão no terreno, em que identificam as estruturas, portanto, aqui assim uma relação das estruturas islâmicas que então ficaram a descoberto, aqui estamos a ver o muro sul, portanto o muro sul do claustro, e aqui, assim em pormenor, portanto temos aqui um muro, temos esta zona que é uma zona de escadas que levaria ao minarete que se localizava ali. Aqui são bancos do hammam, portanto considera-se que haveria aqui assim um hammam e outras estruturas que estão nesse outro, por trás do muro A. Nesta zona estamos a ver o muro na entrada que tem ainda o sistema de drenagem de águas pluviais, alguns muros ainda com rebocos e grafites que estão aqui assim que se consegue observar nestes rebocos, bancos, o nicho que está estocado ainda. Esta aqui assim é a fundação da zona superior, portanto aqui temos o pavimento do claustro, neste local, portanto aqui é as fundações. Outra zona das escavações, portanto aqui na zona de estrutura islâmica dos bancos, por baixo sistema de drenagem das estruturas romanas. Esta cisterna não é contemporânea, portanto terá sido construída depois e até destruiu alguma parte das estruturas islâmicas. O projeto, no fundo, o que é que estava projetado e que estava já em curso de obra. Portanto, estas são umas imagens do projeto do arquiteto Dias. Foi uma publicação que eu fui retirar. Estas são perspectivas. Portanto, o que é que acontece? O projeto está previsto, portanto, nesta zona do claustro da ala sul, e o problema principal do projeto é de facto ser uma estrutura enterrada, não é? Uma construção enterrada
numa zona que é um sítio arqueológico, portanto, obviamente, na altura não se sabia, mas depois essa questão é obviamente prioritária e era de alguma forma previsível, porque se estamos num sítio arqueológico, de se encontrar mais algo e, portanto, o projeto ter que ser adaptado em função disso, não é? Trata de fazer, portanto, tem aqui assim uma zona de uma escada que foi demolida para a construção de uma nova escada. Esta nova escada está aqui, também podemos ver aqui assim o corte em que temos a escada que liga todos os dois pisos, portanto o piso do claustro e o piso superior, e aqui, portanto, a zona do projeto com a construção enterrada de um piso -1 e um piso -2. Portanto, o que é que isto, no projeto, portanto, é referido que esta escada será revestida com cerâmica brilhante, ou tem assim um termo que, no fundo, por isso é que nós referimos que há de ser um elemento dissonante, não é? No claustro. O que é que então foi feito? Foi então desmontado este muro do claustro sul para que a escavação possa ter lugar, não é? Nesta ala, e desmontado para posterior remontagem. E aqui está a nova escada e também foi demolido parte do muro sul do claustro para a instalação do elevador que está aqui nesta localização. No fundo, o problema principal do projeto e porque é que depois houve este alerta patrimonial é que a zona do piso -2 tinha uma localização para instalação de instalações mecânicas, de instalações para o AVAC, precisamente na zona onde está localizado os bancos do Hammam e a escada para o minareto, portanto, a zona principal, quer dizer, destes muros todos que se puseram a descoberto, era uma zona muito importante e, portanto, a questão é que tinha que ser feito o desmonte para então ser construído um novo projeto. Claro que isto já é são as imagens da obra, portanto já a estrutura em betão armado para a nova escada, aqui a zona da cisterna, portanto os muros da cisterna estão cobertos e as estruturas islâmicas que se vêm ali assim ao fundo. No muro sul foi aberto um acesso para aquela estrutura enterrada ao nível do piso -2, pronto, que por questões de acessibilidade, de facto, tem alguma pertinência, por questões de segurança, obviamente. Aqui, assim, será a zona do elevador, neste muro. E, portanto, uma questão que se coloca, obviamente, e que foi colocado por nós, é que mesmo que se mantenha as estruturas islâmicas, o nível do piso -1, que é aqui, obviamente vai obstruir toda a visibilidade destas estruturas e, portanto, não seria de todo aconselhável a sua construção, apesar de estar a um nível um bocadinho superior, mas iria obstruir toda a visibilidade desta área. Portanto, o que é que se solicitou e que se pede para que não haja desmonte, que entretanto já foi resolvido, é esta parte toda, portanto toda esta área que estava em risco de desmonte. Obviamente o nosso parecer técnico elaborado para a DGPC obviamente tinha que ter como recomendações a alteração do projeto para a adaptação às estruturas islâmicas existentes e valorização e conservação. Portanto, no piso das ruínas,
recomenda-se que não haja construção nenhuma, a não ser passadiços, como se vê aqui, estes passadiços de obra, que servem perfeitamente para a observação das estruturas. No fundo, a ideia no piso enterrado é apenas a acessibilidade para visitar as estruturas arqueológicas. Eventualmente, se fosse preciso alguma construção nova, porque não aqui, enfim, é uma hipótese, mas sobretudo aproveitar o que já lá existe. Há aqui umas casas de banho, portanto não há necessidade de fazer outra. Esta escada já está demolida, infelizmente, mas pronto. E sobretudo a ideia de intervir onde quer que seja, em que património seja, há um princípio que é sempre prioritário, que é o princípio da intervenção mínima. Portanto, o que é que acontece? A Sé tem todo o piso superior do claustro que não está em uso e que ainda por cima tem um segundo projeto associado, está previsto a elaboração de um projeto, uma musealização também da paramentaria e de outros objetos que estão previstos colocar ali. Pronto, não sei muito bem o projeto, mas sei que há um projeto previsto. Portanto, o que se solicita é que haja um projeto integrado, holístico, que, por exemplo, está previsto outro elevador, portanto, em vez de dois, haver só um, aproveitar as casas de banho existentes, aproveitar os espaços que estão disponíveis, em vez de haver construção nova naquele local. Portanto, isto obviamente é o papel do ICOMOS ou qualquer outra associação do património que queira defender o património existente. Obviamente que nestes casos nós não colocamos em causa, não está em causa nem as entidades que estão envolvidas, quer dizer, há aqui especialistas do património que trabalham no projeto e que nós temos imensa boa consideração. Portanto, não é dizer mal das pessoas ou dizer que o projeto está mal feito, quer dizer, a realidade é esta, encontrou-se o que se encontrou, é um valor maior, portanto há que adaptar à situação existente. O que eu gostava também aqui de frisar e comentar é a fantástica movimentação que houve à volta deste caso, o envolvimento da comunidade científica, da comunicação social, num período de pandemia, não é? Já que estamos aqui assim com este fórum a falar nas questões da Covid e nas consequências, este caso é fantástico porque, quer dizer, em um mês foi aqui um movimento de notícias e de visitas e de informação técnica que praticamente num mês ficou resolvido. Claro que agora o projeto está em revisão, esperemos que esteja em boa revisão, obviamente, temos essa confiança, mas queria comentar o facto da população, a comunidade, ter-se envolvido de todas as áreas científicas que possamos pensar. Portanto, desde a notícia, portanto, 26 de setembro, a primeira notícia de jornal em que está aqui uma acusação à DGPC, mas que pronto, que é sempre assim também as notícias de jornal, não é? De desmantelamento, portanto, acusações de desmantelamento, de perigo do património arqueológico que foi posto a descoberto. Depois temos petições públicas, houve petição pública nacional e também houve petição pública internacional, artigos de jornal de especialistas, visitas técnicas organizadas pela EDGPC, está aqui uma fotografia da visita em que eu estive presente, por exemplo, em que pessoas da especialidade estiveram no local a visitar e deram o seu parecer. Houve uma carta aberta de professores universitários, portanto, não sei, muitas assinaturas de professores da área também.
Também nós fomos entrevistados e comos pelo público e demos a nossa entrevista. Sei lá, num mês foi decidido pelo Ministério da Cultura suspender a obra e fazer a alteração do projeto em função das escavações e das ruínas e das estruturas arqueológicas encontradas. E Soraya, também um pedido de classificação por investigadores dos achados arqueológicos, uma vez que ainda não constava na lista Soraya, nacional. Não é? Portanto, posso-te só pedir um minuto mais, por já favor? está no tempo. Muito bem. Okay. Então, eu vinha só aqui falar, mas quero também dar os parabéns e comentar que este envolvimento da sociedade, neste caso da CE, foi muito a comunidade científica envolvida, mas o outro caso que vai ser apresentado hoje aqui, que é o do Museu Judaico, a Lourdes há de apresentar, também foi muito bem sucedido e que também tivemos o nosso envolvimento de outra forma, mas aí também já agora dizer, através do Fórum do Património, que eu acho que é uma forma excelente de nós chegarmos às associações locais, porque não há um contacto direto com elas, portanto é uma forma de o fazer, em que a própria associação é que fez a caminhada e nós apenas fizemos um parecer técnico também, portanto várias intervenções da Associação do Património da Alfama e portanto este envolvimento da sociedade que é de louvar, porque de facto sem isto não se consegue ir muito além e portanto, aliás, há aqui uma questão que eu outro dia hei de apresentar este tema, mas há muitas vezes, há muitas questões e muitas intervenções de associações e nestes alertas patrimoniais em que há uma coisa que se tem esquecido muito, que é, existe a Convenção de Faro, que é uma convenção que foi ratificada em Portugal, portanto nós temos todo o dever e o direito de apelar e fazer referência a esta convenção, e normalmente não é feito, para precisamente chamar a atenção para a necessidade do envolvimento da sociedade nas questões do património.